Buenas, pessoal, tudo bem? Pessoal, estou de volta aqui para o nosso exercício de número 5, ainda tratando de movimento uniformemente variado, certo? Hoje a gente vai tratar da função horária da velocidade e da função horária do espaço, tá bom? O exercício ele vai trazer essas duas partes. Bem, o exercício diz o seguinte: um carro de corrida, durante os testes efetuados para seu desenvolvimento, parte do repouso e acelera constantemente a 7 metros por segundo ao quadrado. Letra A, ele pergunta: que velocidade em quilômetros por hora ele atingiu após 10 segundos? E na letra B, ele pergunta qual foi a distância coberta por ele nesse intervalo de tempo. Bem, olhando o enunciado da questão, a gente vai simplesmente retirar esses dados, né? Eu já destaquei aqui algumas coisas, mas vamos ver que dados a gente tem de interessante. Bem, para começar, ele diz, né, que o carro ele partiu do repouso. Lembra, toda vez que o móvel parte do repouso, a velocidade inicial dele é quanto? Zero, justamente, velocidade zero. E aí diz que ele acelera constantemente a 7 metros por segundo. Ou seja, ele nos deu aí uma aceleração de 7 metros por segundo ao quadrado. 7 metros por segundo ao quadrado. Ei, letra horrível. Bem, então vamos responder a letra A. Para responder a letra A, a gente tem que ver qual foi o intervalo de tempo que ele nos deu, né? E o intervalo de tempo que ele nos dá são esses 10 segundos. Então, veja aqui os dados que a gente tinha lá. Velocidade inicial 0, aceleração 7 metros por segundo ao quadrado, tempo 10 segundos. Bem, então a letra A, pessoal, lembrando, a letra A ele quer a velocidade desse móvel nesse intervalo de tempo, só que ele quer em quilômetros por hora. Vamos lembrar. Como as nossas unidades elas estão no padrão do SI, a gente vai ter que encontrar essa velocidade em metros por segundo e depois transformá-la em quilômetros por hora. Vamos lembrar o seguinte: como é que eu calculo a velocidade de um móvel ao longo de uma trajetória? Tendo para isso aceleração e tempo, eu aplico a função horária da velocidade, onde V é igual a V0 mais A vezes T. Veja que eu tenho todos os dados, com exceção de V, porque é o que eu estou procurando, claro. Então, como as unidades já estão todas padronizadas, metro por segundo ao quadrado e segundo, a gente vai simplesmente pegar e substituir os dados. Então, veja, V é igual a V0. Quem foi meu V0 lá no enunciado da questão? Zero, por quê? Porque ele partiu do repouso. Então, zero mais, né, zero mais. Quem é a aceleração? Aceleração 7 metros por segundo ao quadrado. Quem é o tempo? 10 segundos. Zero é o elemento neutro da adição, não vai influenciar. Então, 7 vezes 10, 70. Ou seja, a velocidade do móvel ao final dos 10 segundos será de 70 metros por segundo. Porém, ele quer em quilômetros por hora. Então, vamos lembrar o seguinte: se eu estou voltando de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se eu estou indo de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. E aí, a gente multiplicando 70 vezes 3,6, nós temos que a velocidade em quilômetro por hora é de 252 quilômetros por hora. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida? Volta ao vídeo, tudo bem? Vamos para a letra B. A letra B, ele quer saber que distância ele andou nesse intervalo de tempo, nesses 10 segundos. Pessoal, se eu considerar que esse móvel saiu da origem, imagina aqui a minha trajetória. Se eu imaginar que esse móvel saiu da origem, né? Vou colocar aqui o meu carrinho. Se ele viajou para cá, ao final dos 10 segundos, eu quero saber qual foi a distância que ele andou.
Bem, para que eu consiga descobrir a distância que ele andou, se eu considerar que a posição inicial é zero, eu vou simplesmente aplicar a função horária da velocidade. Então, para resolver a função horária do espaço. Então, a função horária do espaço, pessoal, é essa. Ó. S é igual a S0 mais V0 vezes t mais aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Se a equação da posição, né, lá no movimento uniforme, as pessoas costumam chamar de a equação do sorvete, aqui as pessoas costumam chamar o sorvetão, porque é uma equação maior. Né? Então, dá-se aí o aumentativo desse exemplo, né, do sorvete. Pessoal, fora esses dados que a gente já tem, né, aqui, veja, eu estou admitindo que o meu móvel ele vai sair da origem. Se o meu móvel vai sair da origem, esse meu S0 ele vai ser zero. Lembra, a velocidade inicial, esse V0 aqui também vai ser zero. Veja, está aqui. Então, veja o que é que vai sobrar na nossa equação. Quando eu pego tudo isso aqui e vou substituindo os dados, quem é esse zero? Zero. Por que é zero, professor? Porque eu estou considerando que o móvel partiu da origem. Porque quer saber só um tempo de 10 segundos. Então, eu admito que ele sai da origem. Quando o tempo é zero, a posição também é zero. V0 é zero. Vezes o tempo. Quanto é o tempo? 10 segundos. Mas, quanto foi a aceleração dele, pessoal? 7. Então, está aqui o 7. Dividido para 2, vezes o tempo. Quanto é o tempo mesmo? 10. Só que lembra, esse tempo aqui, olha, é ao quadrado. Então, tem que colocar o quadradozinho lá. Pessoal, esse zero aqui está somando o elemento neutro. Esse zero está multiplicando 10, então esse termo aqui vai embora. Vai sobrar simplesmente 7 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. A gente resolve primeiro essa potência. Então, eu vou repetir os 7 meios. S é igual a 7 sobre 2 vezes. Quanto é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, que é 100. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é simplesmente dividir o 100 pelo 2. Então, dividido 100 para 2 dá 50. 50 vezes 7, 7 vezes 5, 35. Esse zero do final eu acrescento aqui. Então, pessoal, ao final dos 10 segundos, o móvel atingiu uma velocidade de 252 km por hora e andou 350 metros para atingir essa velocidade no intervalo de tempo de 10 segundos. Tudo bem, pessoal? Novamente, não entendeu, volta o vídeo, então entre em contato para que eu esteja tentando sanar as dúvidas de vocês. Ok? Um abraço e até a próxima.